Olá! Mais uma sexta-feira, mais um programa Elas. A nossa gratidão desde já por estarmos começando mais um dia, mais um trabalho e mais uma conversa muito boa, muito inspiradora, que eu tenho certeza que vai contribuir com todos vocês que nos acompanham. E se você gosta, está curtindo o nosso trabalho, está acompanhando, por favor, contribua fazendo a sua inscrição no nosso canal, ativando o sininho, compartilhando nas suas redes sociais, que assim o alcance do nosso programa chegará mais longe e nós conseguiremos dar continuidade nesse projeto. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, já conhecemos há longa data, uma pessoa muito conhecida no município de Pontal do Paraná, e é a doutora Nilma da Silveira, que está aqui com a gente. É a nossa advogada aqui do município, ela tem um escritório em parceria com o Daniel Lemos, fazem um trabalho bem interessante no município e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. Desde já, a nossa gratidão, Nilma, por você estar aqui com a gente. Fico muito contente que você aceitou o nosso convite assim tão rapidinho, a gente entrou em contato e daí, vamos lá! E você prontamente aceitou. E a gente sempre começa, né, contando as histórias do programa Elas com Era Uma Vez, e eu passo para você então. Olá para todos, né? Eu vou quebrar um pouco o protocolo e agradecer também por estar aqui, né? Agradecer a tudo que me trouxe até aqui, mas em especial o seu convite, né? Que tem uma visão para as mulheres empreendedoras, que tem uma visão para as mulheres do nosso município, e a gente fica muito lisonjeado, né, de estar aqui e poder trazer alguma informação que possa enriquecer a vida das outras mulheres, né, contribuir com esse empoderamento das mulheres e atingir a elas com uma vontade, né, com uma coragem para prosseguir nos seus sonhos, né? Então eu fico muito lisonjeada e agradecida com esse momento. Ai, que linda! Essas quebras de protocolo são deliciosas porque nos surpreendem e assim, receber um elogio da doutora Nilma nos engrandece muito, porque são pessoas que têm personalidade, que têm atitude, mulheres já empoderadas, e isso nos engrandece e nos motiva a continuar. Ah, que bom, que bom. Então, bom, meu era uma vez. Todo mundo tem, às vezes, uma situação de contar uma história triste, né? Eu digo assim que eu era uma vez, eu vou começar não de uma história triste, mas de um resumo de uma vida de muita dificuldade, mas de muita vitória, né? De muita alegria. O meu era uma vez uma menininha, né? Que nasceu em Curitiba, no dia 14 de fevereiro de 1978, e que quando saiu do hospital com a alta da mãe, não tinha sequer uma roupinha para sair. Saiu enroladinha no lençol do hospital e a minha mãe teve que pedir dinheiro da passagem para chegar até a casa da minha avó. Então começa uma vida de muita dificuldade, né? Mas eu fui muito honrada em ter uma família, em nascer numa família de pessoas muito dignas, muito trabalhadoras, muito fiéis, né? A Deus e com aquela certeza que através do trabalho, através do dia a dia, né, da honestidade, tudo é possível nessa vida. Então, essa família muito humilde, meu pai motorista, minha mãe dona de casa nessa época, como chegaram até Pontal, né? Então, meu pai veio antes, através da empresa Codal. A empresa Codal é uma empresa que veio regularizar terrenos para a empresa Pontal, se eu não me engano, e ela ganhou uma fração de terras em pagamento. Então foi feito um projeto todo arquitetônico, enfim, um projeto para urbanização do balneário Xangri-Lá, tanto que hoje é o balneário que tem ruas, tudo projetadas, né? Meu pai veio com essa empresa como tratorista para abrir essas ruas, vender esses terrenos, enfim, minha mãe veio junto. Encerrou-se uma etapa do projeto, eles foram para Curitiba, né, foi onde eu nasci, e eu fui fecundada aqui em Pontal, então eu sou nativa. Descobri isso hoje, eu não sabia, minha mãe que me contou hoje. Não, você foi feita aqui em Pontal. Então, já era nativa e não sabia, né? Então, fomos para Curitiba, meu pai foi chamado novamente para o Mato Grosso, que essa empresa tinha uma filial em Mato Grosso. Minha mãe ficou em Curitiba com a minha avó um tempo, e depois nós fomos para Terra Roxa do Oeste, depois Maringá,
E com 3 anos eu retorno a Pontal com a família novamente, meu pai ainda nessa empresa, na Codal já vendendo terrenos e continuando o trabalho. Minha mãe também em casa, e eu sou de uma família de 4 meninas. A primeira, infelizmente, faleceu com 3 meses e sucedeu-se as 3, né? A primeira era a Zenilda, infelizmente faleceu, e meu pai e minha mãe tinham esse costume de achar que tudo era bonito quando era repetido. Daí veio a Vilma, a Ilma e a Nilma, né? Podia ser pior, podia ser Zenaide, Zoraide, Zuleide, coisa parecida. E veio a Nilma. Então a Nilma da Silveira chega em Pontal com 3 anos de idade. A Nilma é caçulinha. Caçulinha, a mais terrível, né? A das irmãs. Nenhuma era santa, mas eu acho que eu era pior. E assim, numa família de dificuldade, meu pai já voltou tratorista, né? Mas infelizmente, aos 28 anos de idade, meu pai era cardiopata e ele sofreu 4 pontos safenas. Então se aposentou com 28 anos de idade, né? Então aí começa uma outra fase mais complicada para nossa vida, mas meu pai era uma pessoa extremamente empreendedora. Meu pai, ele era uma pessoa, ele via o futuro, ele contemplava o futuro, ele acreditava no futuro e acreditava nas filhas, que tratou como se fossem homens, né? Então, muito cedo meu pai ensinou nós a trabalhar com tudo, não ter vergonha do trabalho e formar isso, né? Sempre encorajando as meninas. Sempre encorajando, ele dizia, embora ele fosse muito machista, porque ele veio do interior, né, da lavoura, enfim, ele dizia assim, mulher tem que comprar sua própria roupa. Mulher, minha mãe não comprava, mas ele falava que ele tinha que comprar. Tem que comprar sua própria roupa, a mulher ela tem que saber o que ela quer vestir e comprar a sua própria roupa. Não é o marido que tem que dizer isso. Né? Então ele diz assim, a mulher tem que ser dona do seu nariz. Que lindo, né? E numa época... 1980, sim, né? E um homem super simples, enfim, mal tinha o 1º grau, né? Semi-analfabeto, minha mãe também. Então ele tinha essa visão. E meu pai era muito trabalhador. E aí começou uma vida de muita luta, né? Eu me lembro com 5, 6 anos, a minha mãe fazia pão, sonhos, enfim. E assim como a dona Conceição fala, nós pegávamos os veranistas, né? Uhum. Então nós vendíamos pão, vendíamos pastel, sonho na rua. Eu com 5, 6 anos. Acho que as pessoas compravam porque tinham dó, porque o sonho da minha mãe era horrível. Mas vendia aquilo. E aí começou essa vida do comércio, né? Uhum. Então meu pai sempre inventando moda. Já fazendo o seu caixinha, né? Não, era tudo para subsistência mesmo, né? Então, nessa época, um pouco depois, meu pai desempregado, né? Não podendo trabalhar por conta dessa cardiopatia, ele inventando. Ele tinha uma moto, que era o veículo da família, muito velhinha e tal, e ele dizia assim, eu preciso sustentar vocês, né? Tem 5 bocas para comer. Então, ele comprava peixe aqui na banca dos meninos e levava lá para Colônia Pereira e trazia um porco. E vendia a carne do porco aqui, e aí depois ele comprou um Galaxy, que era um super carro, né? É quase um estúdio tão grande que é aquilo. E trazia quase o porco inteiro e vendia aqui. E assim ele foi se mantendo, porque ele sempre foi muito pontual com essa situação. Ele dizia assim, eu não posso colocar minhas filhas num colégio particular, mas eu quero ter filhas formadas, eu quero filhas doutoras. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar o melhor colégio público para vocês, então vocês vão estudar em Paranaguá. Então, embora nós não pagássemos colégio, nós tínhamos as despesas de transporte, que não eram poucas. Então, ele fazia mais ou menos só para pagar aquilo, e com muito orgulho, né? E nós fomos crescendo nesse lar, de muito trabalho, muito orgulho dele. Ele era muito inventador. Então, assim, depois nós mudamos para uma casa que era nossa, que ele comprou. O terreno nós já tínhamos, né, da época da colonização. E construiu uma casa. Dessa casa ele falou, eu preciso ter alguma coisa, montou uma mercearia dentro da nossa própria sala. E essa mercearia tinha uma estante velha que era a prateleira. Tudo estava ali, aquilo era a mercearia. Bom, aquilo se tornou um mercado. Né? E nós tivemos bar, nós tivemos bailão, eu fui a precursora da Sanepar, eu digo, porque... Precursora, aliás. Nós vendíamos água em casa. Na época não tinha água encanada e nós tínhamos, né, o privilégio de ter água boa. Então nós vendíamos água para o pessoal da associação próximo à nossa casa. A temporada era uma loucura, era dinheiro pro ano inteiro, né? Sim. Então vendíamos água, vendíamos gelo, nós tivemos bar, nós tivemos mercado, nós tivemos bailão. Mas o sonho do meu pai era ter uma loja de materiais de construção. E ele dizia, antes de eu morrer eu quero ter uma loja de materiais de construção e eu quero ter um sobrado amplo. Ele era gordinho. E ele queria ter uma casa ampla, porque gordo odeia passar calor, né? Então ele queria ter uma casa super ampla e tal. E
construiu tudo isso e começou a casa, não terminou, mas os materiais sim. A gente começou com um Opala velho, ele mesmo fez a carretinha e ali era o carro que ele começou uma construção. Né? E então depois compramos caminhões, abrimos mais a loja. Assim, meu pai, tudo que tocava virava o empreendimento crescia. Ele era muito bom, ele se doava para aquilo. E então ele fez tudo isso, né? E nós juntos. Então assim, acordava de manhã, meu pai com uma marreta, um para cada filha. Olha, hoje nós vamos quebrar isso aqui, porque ele tinha 3 meninos. Sim, ele tinha 3 meninos, né? Que usavam saias, mas tinham 3 meninos. E minhas irmãs casaram muito cedo e eu fiquei ali, né? Já dirigi o caminhão, fazia entrega, tudo. Eu tinha 16, 15 anos. Tudo assim, tocava a loja com ele. Nós sempre tivemos à frente com ele. Meu pai sempre fez questão de que os filhos participassem de tudo aquilo. Porque ele dizia, eu não vou muito longe, porque eu tenho esse problema e tal. Mas a gente achava que o muito longe dele ia ser muito longe. Mas infelizmente aos 42 anos meu pai faleceu. Eu tinha 17 anos, muito jovem. Menos idade do que eu tenho hoje. Né? Então hoje eu tenho tantos planos e ele deveria ter também os dele. Né? Então eu saio de casa e ele logo falece. Mas voltando um pouquinho, era uma vez uma menina que aos 10 anos ousou dizer, eu vou ser doutora. Num ambiente que nada propiciava. Aos 10 anos. Um ambiente difícil, um ambiente com pouco recurso, né? Morando numa cidade muito pequena, que não tínhamos sequer um mercado que abria ao meio-dia, não tínhamos uma farmácia, né? Tudo era muito difícil. E um lugar de 5 mil habitantes, no máximo que tínhamos aqui, éramos a área rural de Paranaguá, né? Não tinha um boi, mas éramos a área rural. Não chegava nada aqui. Então meu pai até nos tirou daqui para estudar em Paranaguá, porque as salas eram multidisciplinares, eu não sei se é assim que se chama. Então era primeiro, segundo, terceiro ano todos juntos, com a mesma professora, no mesmo quadro, dividindo espaço, então aquilo era prejudicial para o ensino. Então ele tinha essa visão e nos colocou num colégio público em Paranaguá por conta disso. Então nada chegava, né, até a emancipação, e já tínhamos esse movimento da emancipação, mas muito engatinhando ainda, né, as pequenas lideranças, enfim. Meu pai também ajudando nisso, mas estávamos muito, muito longe. Então, aos 10 anos, quando você imagina e fala para o teu pai, eu vou ser doutora. Né? Mas eu não ia ser advogada, eu queria ser a sonógrafa. Tipo uma bailarina? Não, sonógrafa. Por quê? Porque olha como o tempo e o mundo dá a volta, né? E a gente tem que ser agradecido a todo mundo que passa por nós. Aos 10 anos, mais ou menos, eu frequentava muito a casa da minha avó. A minha avó é uma pessoa maravilhosa, uma conceição da vida. Dona Cecília, minha filha tem o mesmo nome por conta dela. A mulher mais exemplar que eu conheço na minha vida, minha mãe que me respeita, né? Respeita a minha opinião, porque ela também contempla a mesma opinião que eu. A minha avó é uma mulher de muita garra, muita fé, muita força. Ela foi mãe de filhos especiais e se doou completamente para essas crianças e foi viúva muito cedo também. Então, e nunca vi minha avó reclamar. Dizer, ai, por que comigo? Por que isso? Não. Ai, agradeço todos os dias. Linda, a história da minha avó é linda. Bom, então eu frequentava muito a casa da minha avó. E a minha avó, quando veio para Pontal, também numa situação de muita dificuldade, meu recém-falecido, meu pai trouxe eles para que pudesse ajudá-los aqui. Ela estava em Curitiba? Ela estava no interior de São Paulo. Ah, tá. Passando muita dificuldade com essas crianças, né? Até alimentares. Meu pai trouxe a família. E meu avô logo faleceu nesse transporte mesmo, dias depois meu avô faleceu. Então meu pai traz a minha avó com 2 crianças especiais e uma criança de 5 anos, que era minha tia. E a minha avó, dona de casa, né, diarista também, e ela foi muito ajudada. Por isso que a gente tem que doar para o mundo o que a gente recebe, porque nós sempre tivemos muita ajuda, nós sempre tivemos alguém nos auxiliando. E minha avó recebe a ajuda da Márcia Zita, hoje minha cliente. Beijo, minha querida, adoro você, que viu aquele sofrimento da minha avó. E ela falou, vó, dona Cecília, eu vou arrumar para a senhora um lugar para a senhora morar. E sabe para onde ela foi parar? Na casa da doutora Gilda, tia do doutor João, do nosso doutor João, sim, né? João de Lima. E aí a minha avó ficou lá quase 30 anos. Cuidando dela, né? Ela era médica em Curitiba, vinha todo final de semana, minha avó cuidou dela até o dia que ela faleceu. Faleceu nas mãos da minha avó. Então, a gente tem uma gratidão por essa família maravilhosa, assim, grandíssima. Eu amo o Dr. João, né?
E eu frequentava essa casa. E a doutora Gilda, ela era muito festiva também. Assim como o doutor João, gosta de música, gosta de artes, né? Então tinha um pessoal lá e tinha um rapaz que ele era oceanógrafo. E ele falou essa palavra, eu falei, oceanógrafo, Gostei disso. Isso? Gostei disso, quero ser isso. E aí peguei ele, né? E ele me contou o que pode fazer um oceanógrafo. Eu falei, nossa, eu moro na praia. Isso, 10, 11 anos. Aquela menina praia, curiosa. super curiosa, sempre à frente do seu tempo. Eu gostei disso e comecei e não tínhamos internet, né? Sim. Eu assinava super interessante. E aí fui pesquisando e cheguei na informação que nós tínhamos 3 faculdades de oceanografia. Era Rio Grande do Sul, São Paulo, aliás, Rio de Janeiro e Salvador. Só, mais nada. Agora a gente pensa comigo. Isso, doutora Nilma, aos 10 anos. Aos 10 anos, 88 mais ou menos. Nós não tínhamos nada do que nós temos hoje na palma da mão, né? Nada. Internet, nada. E aí ela descobriu que tinha 3 faculdades que tinham o curso que ela queria ser doutora. Sim, eu queria ser Aos cientista. Aos 10 aninhos. Aos 10 anos, eu queria ser cientista. Pra modelo não servia, Incrível. então eu tinha que ser alguma coisa. Ai, que incrível, gente. E aí fui, e aí cheguei em casa, contei pro meu pai, pai, isso já com uns 13 anos, já com a ideia convicta que eu ia ser sonógrafa. Pai, eu vou ser sonógrafa, tal. Ele falou, não, minha filha, não dá. Você vai embora, longe da gente, como é que a gente vai te cuidar? Não, pai, mas não, arruma outra coisa. Ai, gente, agora, o que é aquilo? E nisso eu namorava um rapaz mais velho do que eu, inclusive. Isso hoje é crime, né? Na época não era. E foi uma pessoa que me ajudou demais também, uma família maravilhosa, família Couto. Devo muito a eles também. E ele disse assim, ai, Nilma, eu olho pra você, ele era engenheiro, é engenheiro até hoje. Eu olho pra você e vejo uma advogada. Você já pensou em ser advogado? Eu falei, não, nunca pensei. Eu falei, pois é, você deveria pensar. Porque você nasceu para ser advogado. Eu falei, nossa, vamos ver, né? E comecei a estudar o que um advogado fazia e tal. Embora eu não me visse advogada, eu me sentia advogada. Porque eu sempre estava lutando por alguém, brigando, arrumando confusão. Era eu, né? Então, ainda não tinha esse discernimento, mas já estava fazendo isso. Mas eu era muito metida. Meu pai falava, você é muito metida, menina. Tudo você quer saber, tudo você quer se meter, curiosa, sabe? Bom, aí fui naquela ideia e decidi que eu iria ser advogada, então. Aos 15 anos já estava decidido, né? Estava certo já, só precisava terminar o 2º grau. E aí eu disse ao meu pai, olha pai, nós não temos muitos recursos, eu preciso fazer uma faculdade pública, mas eu preciso de uma escola melhor, porque eu tinha vindo de Paranaguá, eu fui para o Ezequiel ali em Praia de Leste, e nós não tínhamos uma base muito boa, né? Então eu preciso de uma escola melhor. Bom, então a gente volta para Paranaguá. Então, quando eu fui fazer o 2º grau, nós chegamos num colégio em Paranaguá, porque eu não queria nem fazer magistério e nem contabilidade. Eu queria fazer o normal para poder fazer o vestibular. Eu chego lá e a moça que nos atendeu, não me lembro o nome, ela disse assim para minha mãe, muito séria, e só tinha noite. A sua filha é estudiosa? Minha mãe, sim, minha filha é muito estudiosa. Sua filha é uma menina séria? Não sei, minha mãe respondeu que sim, né? Por conta dela. E então, assim, olha, nós estamos com um problema muito grande aqui, muita droga, muita briga, as meninas têm saído para namorar. Então, se a senhora tiver a oportunidade de ter a sua filha em outro local, eu acho interessante. Em outras palavras, não é lugar para ela. Eu nunca tinha imaginado que eu pudesse ouvir isso dentro de uma escola. Então, você veja como é que estava a situação da escola, né? Isso na década de 90. Talvez não fosse um bom dia daquela mulher, talvez fosse alguém que soprou no ouvido dela, não sei. E aí minha mãe falou assim, então, e agora, né? Eu falei, agora nós vamos lá no Leão 13. Nenhuma vez, né? Minha mãe, não dá, filha, não tem condições. Nós vamos lá, mãe, nós vamos lá e eu vou conseguir uma bolsa. Porque o pai ganhou um salário mínimo, então a gente vai conseguir. E aí, para pagar o colégio, tal, e consegui a bolsa. Cheguei lá, eu e minha mãe, falei, olha, eu queria ver essa bolsa, tal. A mãe ainda desacreditada. Sim, que seria possível. Não dá, Nilma. E a mulher, não dá, não estamos dando a bolsa. Eu falei assim, eu queria falar com a diretora. Eu era assim. Não se conformava. Não me conformava. Eu queria, né? Quando você quer, né? E aí eu consegui a bolsa. Não integral, mas eu consegui uma boa parte da bolsa. Fiquei lá 2 anos. Passando, nossa, momentos muito difíceis, porque era difícil acompanhar. Muito difícil. Mas fomos lá. E acho que não difícil em vários aspectos. Sim. Social. O econômico, o pedagógico, eu imagino que... Sim, e eu sofria bullying, né?
Porque eu era pobre, né? Sim. Eu era bolsista, Acho que o social o meu uniforme sempre é quase o mesmo, né? O meu tênis não era de marca, então tinha tudo isso. Sim. E a gente passava por isso. Fazer o quê, né? É ruim, é chato? Estava construindo o mas seu sonho. Isso aí vai passar um dia, eu vou mergulhar de tudo isso. Me parece que esse dia chegou. Então eu fiquei lá 2 anos, um colégio maravilhoso. Depois eu falei pro meu pai, olha, agora tá na hora de ir para Curitiba, meu último ano, eu preciso fazer um cursinho. Minhas irmãs já tinham casado nessa época. Eu era já, né, a concepção que ela tinha 18, eu estava velha e tinha que casar. Interior, né? Uhum. E eu falei, pai, eu vou ter que sair. Eu falei, tudo bem. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, vou morar com um amigo meu, já arrumei até lugar. O pai sempre ali. Eu chegava com o problema, eu chegava com a solução já. Uhum. Ó, já arrumei lugar para ficar em Curitiba, vou morar com o Toninho e tal. Tá bom, né? Fui morar com o Toninho, mas o Toninho, né, é nome fictício, lógico, né? O Toninho tinha uma vida bem regrada, ele era filho de comerciantes no Paranaguá e tal. E eu era, né, filha do seu Luiz com a Dona Maria. Não deu certo, né? Não consegui acompanhar aquilo. Mas ele foi uma pessoa maravilhosa também, que eu, nossa, devo muitíssimo a ele. E de lá, essa família do meu namorado me acolheu como filha, né? Me levou para casa deles. Eu morava com eles, não como marido e mulher, né? Mas eu morava na casa deles como filha. E eu respeitei sempre muito isso. E aí, Rossane, aconteceu uma coisa muito difícil. Em menos de um mês, eu saí de casa em fevereiro, março, meu pai faleceu em abril. E aí... A mãe sozinha. Minhas irmãs casadas e eu naquele dilema, né? Continuou com o meu sonho. Com o sonho dele também. Com o sonho dele também. Porque quando eu saí para fazer o cursinho, para tentar a faculdade de Direito... no segundo dia, meu pai já espalhou que eu era advogada, né? Uhum. O orgulho dele era muito grande, né? E ele naquela simplicidade. E eu precisava passar, Rosane, era um momento muito difícil pra gente, estudante, porque eram pouquíssimas faculdades de Direito que tinham no Paraná. Públicas menores ainda, eu tinha que passar numa pública, não é essa extravagância de universidades que tinha agora. Então, assim, era tão concorrido quanto medicina. Um aluno que passasse em Direito passaria em medicina. Era 400 por vaga, 300 por vaga, era uma coisa absurda. E eu era uma daquelas 300 que estavam concorrendo a vaga. Bom, conversei com a família do meu namorado. E eles disseram assim, você é nossa filha, né? Trocando miúdos. Nós estamos aqui para você. Voltei para casa, conversei com minha mãe. Minha mãe, não, volta para casa. Nós temos a loja, temos como nos manter. Você é uma boa vendedora, né? Eu era uma boa vendedora de verdade. Eu vendia até tudo para televisão, para quem não tinha televisão. É a venda que eu mais me orgulho na minha vida. E aí eu falei, não, mãe, desculpa, eu não vou voltar para casa. Eu sempre tive esse objetivo, eu vou ter ajuda das pessoas e assim, nós temos que ter a outra opção. Porque se tudo der errado, eu tenho que manter você. Eu tenho essa promessa comigo, né? O honrar pai e mãe vai muito além de você respeitar, você tem que dar um suporte para eles na velhice, né? Eu falei, então você tem que ter isso. Nós trabalhamos para isso, o pai trabalhou para isso, então a gente vai dar continuidade. E foi muito difícil, porque minha mãe ficou muito adoentada, minha mãe é uma pessoa muito frágil, né? E ela entrou numa depressão muito grande com a perda do meu pai, naquela casa enorme, sozinha, né? Então eu vinha todo final de semana para lavar, passar, fazer comida para ela a semana inteira, conversar com ela, minhas irmãs se revezavam no meio da semana, até que ela tomasse novamente um pouco mais de fôlego, de força. Isso foi mais ou menos uns 2 anos, nesse ritmo. Bom, eu não passei naquele ano, foi muito tumultuado, mas eu estudei, eu fiz a minha parte. Terminei o 3º grau, ou 2º grau. Aí no 2º ano eu fui fazer novamente o cursinho, daí, né, não era o terceirão, era o cursinho, e eu perdi a minha cunhada, que era a irmã do meu namorado, aos 26 anos ela tinha. Aquilo foi uma perda, me abalou muito também, porque eu tinha ela como uma irmã. Nós éramos muito ligados, já tínhamos quase 10 anos de convivência já, né? Na época nós já tínhamos uns 8 anos de convivência. E aquilo foi muito forte. Também me abalou, mas eu continuei estudando. Eu estudava 12, 14 horas por dia, eu fiquei doente, eu queria passar naquele vestibular. Aí no 3º ano eu falei, não dá pra mim, eu vou ter que parar, porque eu sabia tudo, mas eu não conseguia passar. Mas eu não desisti. Eu falei, vou dar um tempo de 1 mês, 2 meses e vou voltar. Bom, nisso eu fui fazer vestibular assim, despretensiosamente.
passei em 3 faculdades. Porque eu tinha tirado aquele peso, né? Aí passei nas faculdades eu passei em 2 públicas e passei numa particular. E eu optei por fazer a estadual de Ponta Grossa. Eu não passei na federal, mas eu passei na estadual. E eu fui para Ponta Grossa fazer minha inscrição e nisso o Aníbal Cury tinha feito um projeto para a região ali de União da Vitória, Porto União, para tornar aquilo um polo universitário. E eu disse assim, é para lá que eu quero ir. Eu quero ir para a União da Vitória. Meu namorado falou, o que você vai fazer lá? Eu falei assim, vou começar a minha vida. Mas a União da Vitória, eu falei assim, eu quero ir para lá, é lá que eu tenho que ir. E fui. Então eu chego em União da Vitória em 1998, né? 99, acho que não me recordar, 98. E com uma mala na mão, essa família do meu namorado me levou, saíram chorando de lá, porque meu apartamento só tinha eu, no meu apartamento tinha eu, uma televisão e um colchão. Aí esse meu tio, que eu chamo de tio Nene, falou assim, menina, como é que eu vou deixar você desse jeito? Eu falei, mas... Imagina a responsabilidade que ele sentia, né? Eu falei, meu tio, tá tudo certo. O senhor vai ver, vai dar tudo certo. E foram, né? E assim começou a história da Nilma da Silveira, advogada. Antes deles me deixarem lá, eu tinha ido a Ponta Grossa, a União da Vitória, umas 3 semanas antes, fazer minha inscrição, né? E eu tinha que voltar tudo resolvido. Então eu já voltei com um lugar para morar resolvido, uma república mista, que eu formei no dia. Tá louca, né? Meu amigo fala assim, de repente, meu compadre, eu falei, de repente me sobe aquela menina morenaça, com uma calça branca, toda linda, e fala, alguém quer morar comigo? Louca, completamente demente. Mas era o que eu tinha, né? E aí já fiz a inscrição, já estava tudo certo para morar e eu já tinha lugar para trabalhar. Porque naqueles 3 dias, naqueles 3 dias que eu fiquei na cidade, eu consegui trabalho, eu consegui lugar para morar, tava tudo certo, era só chegar. É que você não tinha outra escolha, você tinha que resolver. Eu tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Né? Eu não podia voltar para casa, ai mãe, não deu, né? Não, eu tinha que voltar, eu tinha prometido isso para minha mãe, para meu pai estava lá no céu assim, né? E aí fiquei 5 anos, os melhores 5 anos de experiência para a vida toda. Morei, fundei essa república e dessa vieram outras, mas a nossa república era oficial, os miguelitos, amo eles de paixão, meus irmãos maravilhosos. Mista só tinha mulher eu, né? O resto era tudo homem. Mas como você já foi criada como menino, tranquilo. Foi muito maravilhoso, eles me respeitaram sempre, eu sempre respeitei eles, eu tive nesse ambiente masculino. Me respeitando e fazendo com que as pessoas me respeitassem. E o respeito vem da gente. Sim, sim. Eu sempre estava ali, né? E tudo muito certo, a gente dividindo aquele miojo do dia, né? Ai, como você tem hoje? Ai, tem um miojo. Vamos dividir? Lógico, vamos dividir o miojo, né? Ai, eu tenho uma televisão, vamos assistir junto. Você aprende a dividir, você aprende que você não é sozinho no mundo. Né? A partilhar, aquele eu some, né? Porque você está morando numa situação precária, né? E você quer festar. O dinheiro que sobra você quer ir na festa, né? Você quer... Então, tudo muito precário, mas eu trabalhei todos os anos. Então, eu trabalhei no Tribunal de Justiça assessorando o juiz da Vara Civil, doutor, na época era... Ai, eu não vou lembrar agora, me fugiu a palavra. Me fugiu o nome dele. Trabalhei no Ministério Público, trabalhei na Prefeitura de União da Vitória e trabalhei numa empresa chamada Ambiental na época. Não sei se existe ainda, mas ela era ligada à Mela Advocacia, que é um dos maiores escritórios de União da Vitória. E eles têm filial em Curitiba também. E com o Dr. Rogério Stasiak, que é meu padrinho maravilhoso de formatura. Inventei isso porque eu queria muito que ele fosse meu padrinho. E ele topou. A doutora Nilma, ela tem essas coisas, você viu, né? Sim, ela dá um jeito, Eu sou uma aquariana, né? Eu inventei, ele topou, ele Eu quero um padrinho, então vem. Sim, eu queria um padrinho porque eu queria dançar a valsa com alguém. Eu não tinha um pai, né? Então eu queria dançar com alguém que eu gostasse demais. O Rogério era a pessoa que naquela época significava um pai para mim, né? Eu já tinha me separado desse namorado, então nós tínhamos distanciado a família. Tanto que eles acabaram não indo na minha formatura. Então,
fiquei no ambiental e eu sempre fui ligada a essas questões ecológicas, essas coisas. A minha vida era lixo, eu adorava mexer com lixo, separar lixo, falar do lixo. Então, aprendi muito isso no Leão 3, num trabalho que nós fizemos lá, e eu levei isso para a vida inteira. Esse meu ex-namorado era engenheiro e também trabalhava com essa parte, então a gente sempre conversava muito sobre isso. Bom, fiquei lá os 5 anos e não deu certo de ficar depois da faculdade, de terminar a faculdade, né? E eu trabalhei em todos esses lugares, vendia Natura, eu fazia de tudo, né? Mas deu tudo certo para ficar lá o tempo que foi necessário. Eu me formei dia 22 de dezembro de 2002. Passei o Natal lá, porque eu tinha que arrumar minhas coisas. Foi o pior Natal da minha vida, que eu passei longe da minha família. E no dia 27 eu estava aqui, já, dia 27 de dezembro. Minha mãe tinha ido para minha formatura, e foi a única vez que ela foi no da Vitória, inclusive, ela e minha irmã. E aí eu cheguei e falei, vou ficar aqui uns 2 meses só, porque eu vou fazer concurso, né? Eu quero fazer concurso, eu não sirvo para advogar. Eu tinha medo de ser uma advogada medíocre. Eu não queria ser advogada, eu tinha medo. E aí, como nós não nos mandamos, existe uma força superior. Eu fiquei aqui para ficar 2 meses para estudar para a prova da OAB, porque eu não ia passar, né? Imagina, passar na OAB. Tinha que estudar, tinha que fazer cursinho. E aí vim e fiquei, não consegui estudar por conta de que eu tinha que trabalhar com a minha mãe, já trabalhava toda a temporada com ela. A prova era em fevereiro, eis que em março, abril, minha amiga e comadre hoje também, Luciane, todo mundo da faculdade, né, virou comadre, tanto que eu amo eles. Me ligou e falou assim, e aí, Nilma, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Frontinho. O nome dela é Luciane, mas eu chamo ela de Frontinho. Tudo bem, Frontinho. E você? Então, você viu, né, que a gente passou? Eu falei, passou aonde? Nós passamos na primeira fase da ordem. Eu falei, não, você tudo bem, né? Porque ela é um crânio, um gênio, menina maravilhosa, estudiosa. Não, você nem se dado conta. Não. Eu achava que eu não era capaz de passar. Embora eu tivesse feito uma faculdade muito bem feita, nós tiramos A no provão, nós éramos uma turma melhor da UEPG naquela época, né? Nós também participamos dessa mesma época do provão da UEPG. Eu falei, nossa, elevamos o direito para B por conta do A de lá. Achei que não era possível. E ela disse, não passou. Eu falei, não acreditei, mas tudo bem, eu não tinha estudado. Eu não me achava merecedora daquilo. Bom, agora eu tenho que estudar para a segunda fase. Mãe, eu vou ficar por aqui, tá? Porque eu vou estudar para a segunda fase. Tudo bem, minha filha. E aí, nisso, eu consegui um estágio em Paranaguá. Eu não consigo ficar parada. Fui, pegava o ônibus todo dia, tal. Ajudava a mãe. Estudava, fazia entrega, ia para Paranaguá, ia para academia. E eu sempre fui, depois que meu pai faleceu, eu fui o centro da família. Sempre fui o centro da família. E aí, fiquei lá um tempo, não deu muito certo. Nisso apareceu um outro anjo na minha vida chamado Nelson Lorenzoni, vulgo Nelson Mademar. Minha filha, eu tô com um local lá em Ipanema para assessorar não sei quem lá, ele era vereador na época. Você não quer ir lá, ficar um tempo e tal? Eu falei, não tenho uma B ainda, vou te fazer a segunda etapa. Não, mas você fica lá como ajudante e tal, vai dividir o espaço com uma repórter e tal. Tudo bem. Saí de Paranaguá, vim pra cá. Pra não ganhar nada, não fazer nada, mas fiquei ali, né? Bom, o que aconteceu? Aquele espaço se tornou meu, porque daí eu passei na segunda fase da OAB. Também não sei como. Nessa eu estudei um pouco mais, mas eu passei também na segunda fase e já tirei a OAB. E aí eu tava naquele espaço, a repórter não ficou lá muito tempo, e eu fiquei com espaço para mim, fiquei com espaço para mim, já aloquei o espaço, já tinha uma secretária, querida, maravilhosa Grazi Schuster, linda, querida demais. Logo depois já tinha uma outra secretária, a secretária mais querida e eficiente daquela época que eu tive, eu digo assim, a Grazi, por tudo que ela me deve, mas uma pessoa que me ajudou muito, chama Silvia Fiorin. Ela hoje trabalha na Câmara. Inteligentíssima, maravilhosa. Amiga do meu irmão, Marcelo Fiorin, que tem uma estima também, nossa, ele é o menino que eu queria ter de irmão. Um querido. Então, ficou ali comigo, né? Quando ela resolveu eu seguir a carreira dela como contadora, foi uma grande perda, né? Mas daí, Sani, eu tô me estendendo porque vem tudo, né? Não, mas a conversa é isso mesmo e tá uma delícia. Eu tenho certeza que todo mundo tá compartilhando dessa. A gente se emociona, a gente ri, às vezes a gente tem vontade de chorar e o programa Elas é isso, e é uma delícia. E você já tá falando agora
das pessoas significativas para você. Sim, é que não tem como você passar. Sim. Eu até temo não falar das pessoas que significam e significaram e vão continuar significando muito para mim, porque são muitas, Rosane. Muitas. Sim. Eu sempre digo, eu sou muito abençoada, eu tenho até medo do que vai acontecer no futuro comigo, porque tudo acontece de bom. O que as pessoas só se lamentam, aconteceu comigo, que bom, aconteceu. Hoje eu tenho essa visão, que bom, aconteceu comigo, porque agora eu aprendi isso, porque no futuro vai acontecer alguma coisa e eu vou estar preparada para isso, né? Então tudo de bom e de ruim que vem com você, receba. Receba, releia aquilo, porque vai ter uma resposta, né? Então eu tenho uma vida de grande sofrimento? Tenho, lógico que tenho. Mas passei tão passado por aquilo que as pessoas falam que é um sofrimento, eu falo, uma etapa, né? Passamos. Porque eu fui preparada para a guerra. Meu pai me preparou para ser soldada, né? Você tem que ser forte. E ele criou essas pessoas fortes, né? Somos fortes. Bom, e aí começa essa etapa da Nilma dentro da Lemos e Silveira. Em 2003, ainda 2004, eu fui convidada para ser sócia de um procurador estadual em Paranaguá. Nós montamos um escritório, ficamos um tempo lá. Mas assim, você tem o seu sonho. Eu já tinha alocado o imóvel, já tinha participado da primeira Operação Verão, já tinha visto que eu era advogada. Já tinha se dado conta disso? E eu já tinha tomado a pinga. Eu já tinha aberto a tal da garrafa da pinga que você toma todo dia. E eu não tinha mais como voltar atrás. Eu fiz concursos e tal, mas já via que não tinha mais como voltar, sabe? E aí eu fiquei ali, não deu certo em Paranaguá, ficamos 1 ano e pouco, tivemos bastante clientes, enfim, clientes bem significativos no escritório, trabalhávamos muito com direito constitucional lá. Mas não deu muito certo e eu resolvi voltar, né? Era meu ali. Fiquei mais 1 ano e de repente... Não mais que de repente, falei, não quero mais sócio, não quero mais ninguém, agora eu sou eu, porque todo mundo me conhece, eu já tinha muito cliente, só que eu cheguei no momento, 1 ano e meio, 2 anos de formada, que eu não dava mais conta do meu trabalho, sozinha. A Silvia me ajudava, tudo, mas não dava mais, eu tinha audiência, eu tinha cliente, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu era recém-formada, então uma peça que hoje a gente faz em 3 horas, eu fazia em 3 dias, né? Então tudo era demorado. E aí... aparece o Daniel Lemos na minha vida. Nós já tínhamos feito algumas coisas juntos em parceria, feito audiência, então ele conhecia do meu trabalho já, né? Daí nós nos encontramos numa lanchonete. E ele falou assim, olha, tive um problema e tal, e eu preciso de um sócio, eu pensei em você. Você não quer vir? Eu falei, não, obrigada. E aí ele falou, olha, eu preciso de uma sócia. Eu falei, não quero, não tive uma experiência muito boa, enfim. Ele, não, mas eu acho que pode dar certo. Pensa. Te dou até não sei que dia para pensar. Mas sair assim, não quero. Tá? Cheguei em casa, comentei com a minha mãe é o meu porto seguro, né? O meu colo. E ela é muito sábia também. Embora ela seja mais retraída que meu pai, não tem essa coragem, essa coisa. Ela é muito pé no chão, ela fala, olha, né? Veja. E ela fala assim, olha, você que sabe, minha filha. Quando ela fala você que sabe, minha filha, ela fala, vai, né? Quando ela não gosta, ela fala, não acho legal. Você que sabe, veja bem, você teve escola em Paranaguá, não deu certo, mas pode ser que esse dê. Você que sabe, minha filha. Eu tô aqui. E aí, passou uns dias, eu falei, só que eu falei assim, gente, mas eu tenho que ser consciente que eu também não tô mais dando conta do meu trabalho. Eu preciso de alguém, e olha, eu vou conversar com o Daniel. O Daniel já era mais antigo aqui, ele tem experiência, ele tem uma carteira de clientes melhor e tal, eu vou aprender muito com ele. E aí, aceitei, né? E de fato, o Daniel foi uma pessoa, e é uma pessoa, né, que me ajudou muito. Eu aprendi muito com o Daniel, inclusive a ter paciência, né, ter calma. Calma, Nilma, aonde que tá pegando fogo? Primeiro vamos descobrir, depois a gente vê com o que a gente vai apagar. Eu já queria jogar água, né? E ele, não. Então assim, eu aprendi muito com o Daniel. No nosso dia a dia de trabalho, no jeito de lidar com as pessoas, porque isso eles não ensinam na faculdade. Como é que você vai atender um cliente? Como é que você vai chamar o cliente para você? Como é que você vai passar para o cliente que você consegue dar? Segurança. Né? E eu tinha 3 anos de formada, eu não era plenamente segura. Embora eu quisesse ser, né? Eu sabia que eu era capaz e que eu fazia o melhor para mim. Então ele aparece e a gente formou isso em 2005, dia 5 de outubro de 2005, nós formamos a nossa sociedade de fato.
né? E agora há pouco tempo nós temos o direito. Então ali nasceu a Lemos e Silveira. Em 2010 eu recebi nós trabalhamos com todos os tipos de direito ali, todos os ramos de direito, né? Só que em 2010, mais ou menos, eu recebi uma cliente querida, maravilhosa, Dona Maria Bergamini Druzian, mãe da esposa do Gersinho. Eu me sinto à vontade de falar o nome dela porque é uma ação que não tem segredo, não tem nada, né? Não estou quebrando a ética profissional, mas é uma pessoa que eu agradeço muito por ter aparecido na minha vida. E ela entrou lá para nós fazermos um pedido de pensão por morte do companheiro dela. Embora tivessem mais de 30 anos juntos, era companheiro e o INSS não reconheceu. E ali começa a vida da Nilma previdenciarista. Quando eu tive o resultado da ação dela, e foi uma ação muito trabalhosa, muito complicada de fazer, porque as pessoas quando estão juntas, elas não se preocupam em comprovar isso para os outros, elas estão juntas porque elas se amam, porque elas se respeitam, porque elas estão formando um patrimônio juntas. E quando um falece inesperadamente, elas não têm prova disso, embora tenham filhos, embora tenha isso, embora tenha aquilo, porque filho a gente pode ter com qualquer um, né? Então eu cheguei a levar o padre na audiência, ou pedir para o padre ir, alguma coisa assim, sabe, para ouvir o padre, para dizer que casou eles, porque eles tinham casado na igreja, né? Então, e eu, naquele momento, me redescobri como advogada. Embora nós tivéssemos no escritório e temos até hoje ações que nos glorificam como ser, aquela para mim foi um marco, porque eu entendi a minha existência na Terra como advogada naquela ação. E eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer daqui para frente também. Vou continuar fazendo tudo que eu faço, mas isso eu quero, porque não tinha aqui em Pontal, e tinham poucos em Paranaguá, e tinham poucos no Brasil, aquela visão de previdência, aquela visão de INSS, aquela visão de aposentadoria, porque ninguém ia ficar velho, né? Sim, ninguém ia ficar velho. Porque não faz esse planejamento, e assim, né? e o governo não se preocupava muito com isso, porque a previdência era uma coisa nova e não tinha começado a dar problema ainda, porque as pessoas não tinham ficado tão velhas, não tinha esse aglomerado de pessoas mais idosas. Tanto que as reformas se deram a partir de 91, porque as pessoas começaram a ficar velhas, né? Eu acho que, agora retomando aqui a questão do insight profissional, eu acho que talvez seja esse o momento do teu insight como advogada. Sim, como previdenciarista, sim. É nesse momento. É nesse momento. Eu vou me antecipando a você viu? Não, mas você viu que gostoso? Eu vou quebrando completamente o protocolo. Completamente. É isso que é gostoso, porque a gente está aqui numa conversa descontraída e a gente sente isso. Então, você está falando e eu estou sentindo, né, quanta história. E nesse momento que eu sinto o teu insight como... O meu insight pessoal. Eu já era uma advogada respeitada, né, com o Dr. Daniel, nós já tínhamos um escritório respeitado, nós construímos isso juntos, ele já tinha um respeito muito grande, né, mas nós construímos isso juntos, o respeito pelo escritório, Lemos e Silveira, e aí eu me descobri. Então, em 2012, eu já comecei a fazer curso de especialização, eu já tinha uma pós, e aí eu começo em 2012, eu fiz uma outra pós e eu já estava fazendo, já era professora universitária em Direito Previdenciário na ISEP. E eu fiquei lá até 2015, quando a minha filha nasceu, ministrando aulas de Direito Previdenciário e Juizado Especial. Aí eu fiz uma especialização na PUC Paraná, de 2 anos e pouco, e aí agora eu sou especialista em Direito Previdenciário, né? Com graduação, enfim, com um diploma, e vou trabalhar mais nessa área. Então, Rossane, nós como advogados, e hoje eu estou advogada, além de Nilma da Silveira mãe e tudo, temos um compromisso e nós temos uma responsabilidade muito grande. Cada pessoa que entra naquele escritório tem uma história, né? Assim como eu tenho. Então, hoje eu tenho o privilégio de trazer a minha história para vocês, de contar um pouco da minha jornada, embora aqui passaram pessoas que, meu Deus, até me envergonho de contar a minha história, porque de um conteúdo, de uma carga, de uma energia, né? Então, e lá todo dia acontece isso. Chegam pessoas com histórias maravilhosas,
maravilhosas. Uma Kaminsky, uma Conceição, né? Uma Sandra com aquela energia maravilhosa, né? Uma vice-prefeita, com todas as histórias. Então, todo dia chega uma pessoa com uma história muito interessante. E a gente tem que respeitar essa história. Então, quando eu consigo trazer para essa pessoa que chega no meu escritório com toda essa história tão linda, de tanto sofrimento, com tanta resignação em tudo da vida, e ela chega aos seus 60, 65 anos e fala, doutora, eu não tenho uma aposentadoria. Eu trabalhei tanto e o INSS diz que eu não tenho direito. Aquilo é uma faca no peito da pessoa. Aquilo mata, ele tira a autoestima, ele tira a dignidade da pessoa. E aí quando você consegue um benefício, né, você consegue revelar o direito da pessoa, porque o direito ela sempre teve, ela precisava de alguém que revelasse aquele direito para ela. Aquilo é um bálsamo para a alma da gente. Eu grito, eu choro toda vez que sai um resultado, a minha secretária ri, Amanda maravilhosa, amo você também. Ela me abraço direito hoje, né? Como todas as outras que passaram pelo escritório também. Eu queria falar o nome de todo mundo, né? Mas tem umas pessoas que marcam muita gente. Então, minhas secretárias, elas são sempre os braços direitos da gente. Pessoas competentíssimas que passaram por nós. E ela também vibra comigo. Que ela acompanha, né? Acompanha a doutora Angela. O que vocês estão gritando, né? A doutora Luciana pergunta, o que vocês estão gritando? Porque conseguimos um benefício. Ela já até sabe. Que delícia. Né? Que conseguimos um benefício. Então, você dá para a pessoa o seu mínimo existencial, que é garantido constitucionalmente, mas não é dado pelas autarquias, né? Diretamente. Então, ou você revisa um benefício em que a pessoa ganha um salário e ela passa a receber 3. Isso é maravilhoso. Isso não tem pagamento. E eu digo para você, Rosane, eu sempre trabalhei a minha vida inteira para subsistir, lógico, mas nunca pelo dinheiro. O dinheiro realmente foi uma consequência. Eu não sou rica, não almejo ser rica, mas eu consigo dar um conforto para minha família e todos os brasileiros tentam isso, um conforto para a família. Né? Então, como advogada, eu estou ainda não realizada, porque eu quero mais, eu acho que eu tenho que dar mais para os meus clientes, né? Mas nós temos assim, uma carteira de clientes muito, muito gostosa de ter, clientes que viraram nossos amigos, e a gente encontra aqui, encontra ali, e aí eu sempre pergunto, eu gosto de ter esse feedback para o cliente, né? Como é que você chegou até aqui? Então muitos falam, não, é que eu vim no banco. Mas muitos falam assim, não, alguém me indicou, disse que você vai me aposentar, né? Ou disse que você vai me dar minha casa de volta. Ah, você vai ganhar aquela ação trabalhista, né? Ah, o doutor Daniel é bom nisso, o doutor Daniel é bom naquilo, me falaram e tal. Então, nós formamos isso. E é muito bacana, sabe? É muito bacana. Quando o doutor Daniel fez campanha para prefeito, né? Ele se colocou à rua e ele trouxe muitas histórias bacanas também para o escritório. E aquilo também foi trabalhado dentro do escritório com essas pessoas também, né, que precisavam de ajuda, enfim. Então, tudo que chega pra gente, a gente transforma, ou tenta transformar. É muito gostoso delícia. Isso. Essa parte eu acho que é a mais gratificante de tudo, né? Porque como você disse, você recebe essas famílias, essas pessoas, essas histórias de vida, e junto com essa história, essa pessoa coloca numa bandeja para você a responsabilidade de você precisa me ajudar. Sim. Você é o meu último recurso. E é muito engraçado que elas entregam os documentos, elas viram as costas, fecham a porta e dizem assim, não é problema meu, agora é problema da doutora Nilma. Como eu tenho a doutora vai resolver isso agora por mim. Agora é a doutora Nilma. A doutora vai resolver. O doutor Daniel agora, né? Então é aí quando você consegue conquistar isso, porque a pessoa depositou toda a confiança dela no teu trabalho, né? Mas, Rosane, eu tenho que ser justa, né? Nós não somos só eu e o doutor Daniel, nós somos uma equipe, né? Hoje nós temos a Amanda, que nos auxilia, nós temos a doutora Ângela, extremamente competente, a doutora Luciana, extremamente competente. Hoje elas estão em home, mas elas estão ali na retaguarda, na frente, ajudando, dando sangue, conjuntamente conosco. Então nós não somos sozinhos, nós temos alguém. Hoje nós não conseguimos mais ser somente eu e ele, né? Nós precisamos de ajuda. E por ali passaram vários profissionais que deixaram muita coisa pra gente, muito conhecimento, se deram também para o escritório, mas que seguiram a sua vida, seguiram outros rumos, né?
E tem que se fazer isso, né? As pessoas não podem estacionar ali. Isso que é gostoso, né? Você, em todo momento da tua fala, você fala muito da gratidão, das pessoas que passaram, das pessoas que contribuíram, e me lembro da conversa que nós tivemos na semana passada com a Catiane, e assim, é a gratidão gerando gratidão. E a tua vida inteira, né, com toda essa história que você contou, foi isso. Gratidão. Você recebeu e você entregou. Sim. Você recebeu e você entregou. A gente tem a obrigação de devolver para o universo, para os outros. Então, assim, se você recebeu um bem hoje, devolva, porque ele vai voltar para você, né? Hoje, essa senhora que ajudou tanto a minha avó lá no passado, hoje eu pude retribuir a ela de uma outra forma, ajudando ela também. E todos os dias acontece isso. Todos os dias eu posso devolver o que eu recebi. Às vezes a gente não percebe. Eu recebi esses dias um depoimento de uma cliente minha, ela mandou para mim, não foi um e-mail, foi uma mensagem via SMS. Não, SMS, WhatsApp. Eu me emocionei muito, porque foi do nada, de um dia, do nada, ela me disse assim, doutora, eu preciso escrever isso para a senhora. E contou tudo que a gente tinha feito, eu consegui uma adoção para ela, disse assim, você me retornou à vida. Deus tinha colocado para mim que eu tinha que lhe procurar, que eu recebi essa, eles falam na igreja, não é, eu esqueço o nome, não é um aviso, é uma revelação. E eu te procurei e assim, eu sou muito temente a Deus, muito temente a Deus. Eu sei que tem uma força maior e o universo conversa conosco a todos os dias. A gente tem que parar e ouvir, né? E então ela veio com aquele texto, eu chorei tanto porque eu não imaginei que eu fizesse tanta diferença na vida dela. E aí eu sempre falo isso pro meu marido, né? Eu trabalho tanto, eu falo assim, mas é que tem pessoas que estão esperando eu colocar comida no prato deles. E sou eu que vou colocar, não vai ser outra pessoa, né? O Daniel também tem essa visão. O Daniel fala, meu Deus, o cara tá preso, ele não tem isso, ele não tem aquilo, a gente precisa fazer. Então, é de coração, é de verdade isso, sabe? Então, para todos que estão assistindo, não sabem o que é atrás daquela mesa, né? O sofrimento que a gente tem atrás daquela mesa. É o dar mesmo, é o estar ali. É uma entrega, é uma entrega todos os dias. E quando eu digo para você que, né, a pessoa chega e entrega o seu problema para você resolver, é disso que eu estou falando, né? E aí você entende isso, que lindo isso que você falou, né? De sentir como tua responsabilidade que precisa colocar o pão na tua mesa e na mesa do teu cliente. Sim, na mesa do meu cliente. É muito digno isso. É o mais que a gente nos preocupa, assim. E dar uma casa para ele morar. Ele não pode perder a casa dele, né? Se alguém quer tomar a casa dele, ele tem que ter um lugar. Ele tem que ter aquele direito que ele trabalhou tanto tempo sem carteira assinada, com horário a mais, com horário reconhecido. Assim como o empregador também tem que ter o direito dele reconhecido quando ele pagou tudo direitinho e o cara quer mais. Então nós trabalhamos nas duas frentes, né? Nós temos tanto o empregador quanto o empregado, nós temos, um dia nós estamos na defensiva, né? Outro dia nós estamos ali. Sim. E assim, Rossane, não existe advogado que não tenha perdido uma ação. Não existe advogado que nunca tenha perdido um prazo, nós somos humanos. Tem processos que chegam perdidos no escritório. E a gente fala, olha, vamos diminuir o seu risco, o seu custo. Mas isso aqui, meu amigo, já era. Né? Então a gente tem que ser fiel ao cliente. Não podemos prometer o que nós não vamos conseguir. Ilusão, né? Ilusão. A gente não vende ilusão. A gente vende... Tem cliente que vai embora e diz assim, aquele advogado disse que eu vou perder a ação. E aí vai embora. E depois de um tempo eu encontro, pois é, doutora, a senhora tinha razão. Pois é, a senhora tinha razão. Aquela frase que ninguém gosta de ouvir, né? Eu avisei. Mas é que teve um outro colega que prometeu para ele que ia dar certo. De repente, fosse dar, né? Tinha um outro caminho, talvez, mas advogados trabalham cada um de um jeito, né? E tem gente que tem a fórmula da água, tem gente que só tem a fórmula do vento, e aí vai, né? Então, mas é assim o nosso dia a dia. É assim o meu dia a dia. Bom, saindo um pouco disso, o que através de toda essa história, eu acho que eu estar aqui hoje é o fato de eu ser uma mulher, né? Embora tenha sido criada para ser um homem. Mas eu sou uma mulher, como todas as outras. Eu tenho filhos,
3 filhos, que eu amo de paixão. Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho uma mãe, eu tenho uma casa. Eu lavo roupa, eu coloco roupa para secar, eu tenho ajuda hoje de alguém em casa, mas eu não tinha antes. Eu faço faxina, né? Eu dou banho em criança, eu faço comida, pessimamente, mas eu faço comida, né? Nem todo mundo tem essa mão de essa cozinha. vantagem. Não tem, então, mas eu faço, dá para comer. Eu tenho meus amigos, eu tenho amigas que sofrem, que querem um ombro, e a gente deixa tudo para acudir aquela amiga. Eu tenho amigos, eu tenho uma vida como de todo mundo. E tem uma amiga minha de Ponta Grossa, Silvana Lopes, uma amiga do previdenciário, conheci ela numa sala de previdenciário. Ela diz assim, o dia passa igual para todo mundo. As horas que você tem são as mesmas que eu tenho. A diferença é como você vai aproveitar. Como você vai administrar isso. Como você vai administrar. É muito difícil administrar tudo isso. É muito difícil. Mas eu tenho ajuda, né? Em casa eu tenho a minha mãe, eu tenho meu marido, que é maravilhoso, me ajuda em tudo. Tá ali presente, pai presente, né? Ajuda na lição, leva tudo, ele me ajuda quando ele pode, obviamente, né? Isso que eu ia te perguntar, Nilma, como é que você faz para você administrar? Porque é uma dúvida de muitas pessoas que nos acompanham e dizem assim, puxa, mas aquela profissional, gente, como é que ela dá conta? Você mencionou, né? Por exemplo, a Sandra, a Catiane, todas as que passaram aqui, Melissa, Leandro. Como é que dá conta, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, como é que é tudo isso? É cuidar do escritório, é ter essa responsabilidade com os teus clientes, com as famílias que são os seus clientes, com a tua família, com as tuas 3 crianças, com o teu marido? É difícil. Quando começou a pandemia, no ano passado, eu descobri que eu estava grávida do Murilo, que hoje tem 8 meses. Quando começou a pandemia, eu descobri que eu estava grávida do Murilo, né? Foi uma gravidez inesperada, né? Mas pelos outros. Para mim, é o que sempre quis mais um. Meu marido não queria, minha mãe não queria, mas inesperada e abençoada. Abençoadíssima, né? Meu Murilão. Agora é o tudo de bom lá de casa. E aí eu fiquei em casa um tempo, né? Por conta da pandemia, por causa do decreto, eu não podia sair, estava grávida. Fiquei trabalhando em casa até que as coisas melhorassem, né? E foi bem complicado, porque eu estava fazendo audiência, a Cecília estava tacando fogo em alguma coisa, né? Eu estava fazendo audiência e estava minha mãe gritando com o cachorro do outro lado, né? Então foi bem difícil. Tá vendo, gente? É igual para todo mundo, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Então eu estava fazendo audiência, eu vi o vizinho gritar com o filho dele, falar palavrão, desligava, né? Então, muito difícil. E aí você vendo o teu chão sujo, você querendo limpar e não podendo, porque você está no teu momento de trabalho. Então foi bem difícil, eu conciliei, mas de uma forma muito difícil. Quando eu consegui retornar para o escritório, para mim foi muito melhor, porque a Cecília, ela pede muito, daí o neném nasceu, ela tinha ciúme e tal, então ficou bem complicado. E nisso tudo, né, meu marido Luciano, vulgo Lúcio, como a gente decidiu por família que ele não sairia de Pontal por conta das crianças e tal, ele teria que trabalhar por perto aqui, tinha se formado em engenharia, mas tinha que ficar por aqui, né? Nós pensamos e ele criou um projeto da Pontal LED, né? Criou a Pontal LED o ano passado, ele já trabalhava com energia solar e aí abriu a loja de produtos elétricos, iluminação, para ficar mais próximo, para poder me ajudar, para poder me auxiliar, né, com a minha mãe, enfim. E aí facilitou muito. Então eu já voltei a trabalhar, agora eu já trabalho 40 horas, né, normalmente, e muito mais, né, mas no escritório, né. Eu trabalho mais no escritório agora e ele fica na retaguarda ali na loja, dando uma olhada em cima, daí tem uma pessoa já que nos ajuda, que é a dona Rosa, abençoada também, e minha mãe é minha mãe, né? Mãe é mãe. E que tá ali, meu filho acha que ela é um pé de jabuticaba, porque ele fica grudado nela o dia todo, assim, sabe? Um pé de jabuticaba. Ela passa, ele já olha, assim, daquela cara, tipo, meu colo tá ali, né? Ai, delícia. 8 meses, uma gostosura. E assim. É o combustível. Né? O combustível é o direito. A família é o combustível da alma, né? Falando em gratidão, né? O nosso momento de agradecer aos nossos parceiros, nosso momentinho de merchan.
voltando agora com a nossa conversa deliciosa dessa noite de sexta-feira, aqui com a doutora Nilma. Doutora Nilma, me conta agora, né, partindo para os nossos momentos das considerações finais, como é que faz para encontrar a doutora Nilma? Qual que é a sua área específica? Você falou muito do previdenciário, né? Mas como é que eu faço para encontrar a doutora Nilma? Sim. Rossane, nós não trabalhamos apenas com direito previdenciário. Esse é a minha coqueluche, o meu mimo, né? Mas nós trabalhamos com todos os ramos de direito. Lá no escritório nós temos outros profissionais que nos auxiliam e também profissionais especialistas em outras áreas. E eu e o Dr. Daniel temos outras especialidades, né? O Dr. Daniel, inclusive, é especialista em Direito Civil e Processo Civil, é professor na Universidade de ZEP até hoje. Eu saí, eu só fico fazendo palestras, mas ele ainda está na ativa, né? Juntamente com o Roberto, né? Então, nós estamos bem em frente ao Banco do Brasil. Antes nós éramos a referência, agora o Banco do Brasil é a referência. É bem facinho de achar. Por conta da pandemia e por conta da nossa agenda, nós só trabalhamos com horários marcados. Lógico, se você precisar de uma urgência, emergência, a gente dá um jeito, encaixa, mas preferencialmente nós trabalhamos com horário marcado porque nós podemos daí higienizar a sala adequadamente, né? Aguardar o cliente de uma forma segura. E Rossane, tudo que foi feito no escritório até a nossa última reforma foi pensado no cliente. A cadeira que ele vai sentar, se a cadeira não vai cair, se ela não vai rolar, né? O café, a Amanda faz o melhor café do sul do mundo, né? Eu vou lá tomar café. Vá lá, café e chá é o melhor, vá lá. Várias pessoas vão lá só tomar café e chá. Então, para pensar nesse cliente, que às vezes até sai da ilha, sai para consultar, falar alguma coisa comigo, com o Daniel, e não tomou nem sequer o café da manhã, né? Então tá lá sempre uma bolachinha, um café, pode ir lá só para sentar e comer, vai gente, senta e come também, não tem problema, a gente tá lá para isso, né? Então nós estamos lá, de segunda a sexta-feira, o nosso telefone e também o WhatsApp é o 3458-1203, nós respondemos tanto no fixo quanto no WhatsApp com o mesmo telefone, tá? E o e-mail é advocaciapontal@gmail.com. Veja só, que encanto você falar isso, Nilma. A pessoa está indo lá, normalmente já com um problema, com uma situação a ser resolvida, e vocês pensaram em todo esse carinho, em todos esses detalhes que fazem a diferença. Se a cadeira está confortável, se o café está gostoso, e é isso aí. E é isso que a gente vê, o quanto que é gostoso você trazer pessoas assim, né, que pensam no próximo realmente como uma pessoa importante. Sim. Que delícia. Nilma, para finalizar, eu queria que você deixasse uma dica de ouro para as pessoas que nos assistem. Você já deu várias durante a tua fala, porque assim, a questão de empoderamento, de força, de garra, de vontade, de eu vou, eu posso, eu consigo, ficou muito claro em todos os momentos da nossa conversa. Mas eu quero que você deixe uma dica de ouro. Sim, eu peço desculpas até pelo tempo, porque advogada, professora, mãe, né, e aquariana é muita coisa numa pessoa só, né? Então a gente fala muito, eu me estendi, perdão para o ouvinte, né? Enfim, eu acho que você tem que, como mulher, primeiramente, se respeitar, né? Ensinar para os seus filhos, homens e filhas, mulheres, que a mulher tem o seu papel, ela é tão importante quanto o homem, né? Eu digo na sociedade, não no clã familiar, porque isso não tem superação para a mulher, infelizmente, né? Deveria ter o igual, mas não tem. A mulher é um ser superior no clã, né? Mas na sociedade, que ela é tão competente quanto, ou até mais, hoje no meu mundo, várias juízas, várias promotoras, várias delegadas, né? Mas ouse, sonhe, e você tenha um propósito. Se o teu propósito hoje é limpar o banheiro, a sala e a cozinha, faça ele até o final, né? Se doe para aquilo, porque a mulher é capaz. E uma coisa, eu aprendi com a minha filha de 5 anos, vou dar 5 minutos, para ela é 3 segundos. Dá um like, aperta no sininho, porque essas mensagens que estão sendo dadas aqui, elas têm que chegar até mais pessoas. Elas têm que se reconhecer, elas têm que encontrar a identidade da mulher. Então, o empoderamento da mulher não depende só de mim, de você. Depende de você aí que está em casa e não deu o clique. Por quê? Porque isso vai incentivar que outras mulheres também vejam, também assistam e vejam, eu sou tão mulher quanto ela. Ela veio de uma situação tão complicada quanto a minha.
né? E lá no escritório tem disso, a mulher chega chorosa, ai, me separei, fala, vamos lá, né? Levanta e vamos embora, que dá tudo certo. Então é isso, é ter coragem, né? E o não nós já temos, isso a gente já nasce com ele. Vamos em busca do sim ou do mais, talvez, mas a gente está na busca, né? Olha só, terminar o nosso programa com essa dica maravilhosa. Eu sempre digo isso, Nilma, você falou, eu até ri aqui, do não nós já temos e vamos em busca do sim. Sim, ou talvez, exatamente. Né? O pedido de vistas no tribunal já é tudo para mim. Que delícia! Gente, a nossa gratidão, né? Nossa gratidão primeiramente é ao tempo, porque eu sei que o teu tempo é muito escasso e você conseguiu disponibilizar esse tempinho para vir conversar com a gente. Então a minha gratidão no programa Elas, a nossa gratidão a vocês que nos acompanham, que estão toda sexta-feira com a gente e que assistem o nosso programa, porque o YouTube, aprendemos isso num curso essa semana, o YouTube é um livro. Ele está sempre, o nosso programa está sempre ali, para o horário que você quiser assistir. Então, ative o sininho, dá um like, compartilha, siga, comenta com os seus amigos, que realmente ajuda, né? Nos ajuda muito a contribuir com a história das pessoas que nos acompanham. A nossa gratidão e até a próxima sexta. Obrigada.